Eu sou sexóloga da Rádio Globo e tenho falado bastante de sexualidade para a mulher com câncer, não só com câncer de mama, mas com câncer ginecológico e com qualquer outro câncer. Todo mundo fala, poxa, o câncer de mama é terrível, mas câncer retal é terrível também. E outras histórias mais aí, né? E como é que fica a vida íntima dessas mulheres. E todas nós sabemos, todas vocês sabem que câncer lembra secura vaginal. Isso é uma desgraça, gente. Então, vamos falar assim, não é? E aí os médicos vão falar, vamos lá colocar, manipular o creme. Ninguém aguenta mais remédio, nem remédio lá embaixo, né? Ninguém merece, né? Tampouco o companheiro, aquela coisa engordurada que não cheira bem, por mais que não, esse daqui vai ser bom, vai cheirar bem. Então, eu falo para minhas pacientes assim, passa o remédio lá na hora que você for dormir sozinha e a hora que estiver na intimidade, você abusa de qualquer gel que você vê pela frente. Qualquer gel, que eu digo assim, começa com gel à base de água e silicone, e depois tem gel hoje em dia com champanhe, gente, com chocolate, gel de caipirinha. E aí eu falo, também leva para a intimidade a geladeira, sim. Sorvete de todos os tipos, põe sorvete no meio da relação mesmo, não tem problema, põe um plástico, né, mel, calda de chocolate, bolo de banana, gente, tudo resolve. Porque o que a gente quer? A gente quer que a pessoa faz, né, o sexo oral. Mas peraí, né, já está... E na pessoa também, gente, chantilly. Eu experimentei tudo isso, viu, para falar com vocês. E fica bom. Né, para falar... Vai fazer aquela sujeira, então vai no banheiro, né? Pode começar a aprender a ter relação na pia do banheiro, no box. E aí, quando a gente acha que está tudo terrível, né? Ou quando de repente a relação acabou, o casamento acabou, ou já quando aconteceu já estava sem ninguém, não existe nada melhor que um bom vibrador, gente. Eu vou falar, não tenham vergonha de ter um vibrador. Não, em nenhum momento. E se vocês não têm ainda... Isso está sendo gravado, gente. Eu não posso falar nada. É bom adquirir, né? Eu não vou falar sobre isso. Então, porque, olha, gente, tem hoje vibrador, hoje em dia a gente nem fala mais assim, é massageador íntimo, né? Assim como a gente massageia as costas, que nem das costas, a gente massageia essa região íntima. E vou falar, olha, que nada está perdido. A gente pode estar morrendo de dor, mas a gente tem um negócio chamado clitóris, que tem 8.000 terminações nervosas e foi criado só para isso, só para dar prazer. E quando a gente tem prazer, a dor dá uma baixadinha. Quando a gente começa, vai com fé, não desanima, mergulha nesse mar de água fria, tranca a porta, deixa o filho dormir, a mãe, a avó, fica lá e se entrega, fala, ai meu Deus, olha, o sistema nervoso central agradece, a imunidade melhora, você sai de lá, se vê mais feliz, a pele parece que ela, né, o colágeno produz melhor, gente, é bom para tudo. Então, orgasmo feminino, homem fala, homem tem orgasmo, que nada, não longe do orgasmo igual da mulher, porque nós somos naturalmente multi-orgásmicas. Nós podemos ter 1, 2, 3, o homem tem um, chega lá, ejacula, vai embora. A gente fica, até esquece que está sem cabelo, que está com dor. Então, esse é o meu desafio aqui, a convidar vocês a se tocarem em qualquer momento da vida. Pode ser com a mão, pode ser com gel, pode ser com vibrador, pode ser com o que for, mas se apresentar para esse corpo, que é seu, que é genuíno. E, olha, a gente pode estar lá na fase final. O clitóris vai estar íntegro. Vai estar. Fica a dica. Fica a dica, né? Então, assim, e é tão bacana quando a gente vê que assim, a gente pode, às vezes, estar nesses momentos de tristeza, mas a gente tem tantas questões lá dentro, né? Eu já vi pacientes assim que perderam a mama, não conseguiram reconstituir, queriam ter filho, e aí o marido... Falei, peraí, gente, todo mundo fala... Vocês já ouviram falar em devoteísmo? A Alemanha e os Estados Unidos, eles são campeões, é o maior fetiche as pessoas quererem transar com uma pessoa que não tem uma perna e um braço. Aí eu falei, vou lançar o devoteísmo para câncer de mama. Transar com mulher que tem um peito só. É nóis. Poxa, não é? Então,
Vamos fazer coisa diferente? Tem um só, tem um dois, tem um reconstituído, tem um buraco axilar. Né? Nós somos super modernos, gente. Então, dá para fazer tudo isso. Né? E dá para pôr, vamos tirar, vamos fazer sem nada. Vou querer, não vou... então, nós falamos muito dessa questão de destensionar. Né? Quem disse que a gente precisa ter 2 peitos? A gente tem lugar que tem gente colocando um 3º peito, a gente não precisa ter peito nenhum. Tem que compensar na performance, né? Não, e aí o que acontece estamos a falar, né, o que o homem ou a mulher, porque tem mulher com câncer de mama também que tem uma parceira e não um parceiro. Quem está do lado da gente não está nem aí, como é que a gente está. A gente que fica olhando, depilei, a mama está assim, está torta, não tem. Nada. A pessoa que está com a gente quer que a gente se entregue, que tenha prazer, que a gente tenha orgasmo, que a gente faça sexo oral sem vergonha, que deixa o outro fazer sexo oral também. Meu Deus, né? Caiu tudo, caiu pelo até lá de baixo. Que bom, né? Vai economizar a depilação, né? Então, a gente fica numa preocupação. Não, agora sim caiu o pelo, mas caiu um tanto, a outra parte está branca. Eu estou já com os pelos pubianos brancos. E daí, né? Então, vamos lá, caprichar na gemida, gente, na entrega. Bom, e aí é só uma introdução. Se joga, mas sem ficar preocupado, né, do que o outro vai achar, como é que vai estar. E a única forma, gente, da gente ter relações boas é a gente olhar para dentro e buscar o que eu estou buscando, qual que é esse meu prazer, né? E isso vai além da história do câncer. E dá, sim, para a gente ter uma vida amorosa, afetiva, sexual, em qualquer fase da doença. Né? Dá, sim, mesmo a pessoa está, não consigo mais menstruar. Eu já tive histórias de superação de paciente que fizeram tratamentos vários aí, né? Cada um tem uma história de tratamento, que voltaram a menstruar sim, voltaram a ter lubrificação, que engravidaram contra todo. O médico falou, não tem mais jeito. E no curso da doença, de repente, está grávida, né? Então, tudo é possível, né? Então, meu convite aqui é a gente mexer nessa zona que, né? Peraí, mulher que a gente não tem desejo, tem sim. Né? Abaixa, às vezes, o desejo, porque toma antidepressivo, né? Tem um monte de coisa que acontece. Mas, quando eu fiz essa brincadeira de esfregar lá o clitóris, né? Às vezes, eu não estou com desejo de encontrar a pessoa, mas, às vezes, eu quero encontrar um pouquinho comigo. E muitas vezes, é no curso de uma enfermidade, lá de uma doença, do momento mais difícil, que eu tenho esse reencontro comigo. A Mara Gabrilli, que é deputada federal, ela falou uma frase que eu não esqueci mais, isso como sexóloga, eu elucido e tenho autorização dela para falar disso. Ela falou que ela só foi ter a sensação do canal vaginal depois que ela ficou tetraplégica. E eu posso falar que muitas mulheres só aprenderam onde é o clitóris quando perderam as 2 mamas. Né? Então, está aí para a gente, em qualquer momento, descobrir que nós somos mulheres, né? Com peito, sem peito, com secura vaginal, com cabelo ou sem, e da gente buscar, cadê esse meu desejo de viver? Porque libido é isso, é vocês estarem aqui depois de um dia cansativo e vocês terem ficado até o final. A Luciana falou, como, né, o pessoal está querendo já ir embora. Eu falei, não, esse tema as pessoas não vão embora porque, né, a gente precisa mexer na siririca mesmo, né? Não tem jeito, né? Então, eu fui nessa fala desenfreada, né? Então, era só para dar essa introdução. Vou passar para a Jussara, para a Luciana e para vocês. E para vocês perguntarem. Sei lá o que eu vou falar para vocês. Né? Para vocês perguntarem o que quiserem. Depois, se vocês quiserem me seguir pelo Instagram, Lela Monteiro Sexóloga. Tem um blog também, Lela com H ou sem H, L-E-L-H, Lela Monteiro. Também tem pelas redes sociais. Eu vou estar assinando uma coluna no Oncoguia junto com a Lu, falando sobre sexualidade plena. E aí vocês podem perguntar o que quiser. Eu estou na Rádio Globo de terças e sextas, 11 da manhã e 11 da noite, e eu falo que eu tenho uma felicidade de fazer a rádio, porque na rádio ninguém precisa mostrar a cara, então não é igual a colega da TV, então a Laura faz a TV e eu faço a rádio. E com a Laura as pessoas falam, então meu vizinho, né, meu amigo, na rádio sou eu mesmo, não preciso mostrar o rosto, sou eu mesmo. E eu falo que eu de manhã eu tenho um desafio, eu vou falar de sexo logo depois do Padre Marcelo, né?
Então as pessoas começam lá rezando o texto bizantino, né, no colo com Jesus. Aí depois eu falo, podem perguntar como é que faz sexo anal. Eu sei que a dúvida também é de sexo anal. E as pessoas perguntam, eu já vou falar para vocês, sexo anal, até quando está com a secura vaginal que está lá sangrando, sexo vaginal anal é tudo de bom. Passa bastante gel, porque não tem lubrificação no ânus. Arruma a posição quando está iniciando, a posição que seja mais confortável, porque precisa ser bom. Estimula lá o clitóris. Relaxa, e é um grande fetiche masculino, viu, gente? E depois a gente também acaba gostando. Então, mais possibilidades aí, que não existe só o sexo vaginal, existe o sexo oral, o sexo anal, e mesmo a gente com uma história lá de câncer, tem que usar camisinha. Tá? Camisinha o tempo todo. E hoje em dia a gente tem a alegria de ter camisinha de todos os jeitos. Tem camisinha até fluorescente. Então tem camisinha para quem... É verdade, tem uma camisinha que é de uma determinada marca que ela fica... É camisinha para balada. Ela fica totalmente fluorescente. Eu não sei como que é na balada, né? Já vai meio vestido ali. Tem, gente... eu não posso falar o nome propaganda da marca, mas é da Prudence. A Prudence tem essa camisinha fluorescente. Mas depois, se vocês quiserem me mandar lá, eu mando. Você sempre recebe um batalhão de coisa. Tem camisinha hoje em dia retarde, tem que gela, tem que esquenta, tem uma loucura. Tem de sabor, de gosto. Não, mas nós podemos, num próximo evento, eu posso me comprometer, num próximo evento, junto aqui com o guia, de trazer... exatamente, da gente trazer essas questões todas. Tem parece que vai ter uma camisinha que está vindo com um vibro aí, né? Então tem uma loucura toda que é o quê? Para a gente ter muita autoestima e de falar, não, camisinha a gente não negocia, né? Temos que usar a camisinha, tem que usar a camisinha do começo ao fim. Tenho que usar o gel, porque a mulher moderna usa camisinha e usa gel, sim. Eu falo que a gente aprendeu a... Senta no carro e põe cinto de segurança. Vai fazer uma cirurgia, calça as luvas. Vou ter uma relação sexual, já visto a camisinha. Né? Então é isso. Perguntas? Então vamos, sexo? Vamos falar de sexo. Quem tem dúvida? Sobre isso. E às vezes falar, ficar à vontade e tal. Mas uma coisa que me ajudou bastante foi assim, antes de você ficar pensando o tempo todo, quando o marido chegar, você já chega doida, né? Eu acho que você tem que ficar pensando em sacanagem mesmo, pensando com ele, claro. Legal. Pra poder, eu acho que à noite você já chegar... Então, isso é muito legal, porque ela falou que a gente tem que pensar assim, de sacanagem o tempo todo, né, para estar com essa vontade. Hoje em dia, né, claro que quando a gente está fazendo um tratamento, né, somente de câncer hormonal, não é recomendado a reposição hormonal, mas hoje já tem uma história da modulação hormonal, que é totalmente diferente, né, da reposição, isso dá uma aumentadinha na libido. Mas os filmes, né, tem filmes hoje em dia pornô que são historinhas bonitinhas assim para mulheres, não tem só aquele pornô, porque eu falei que eu sou, graças a Deus, uma sexóloga, que eu sou sexuada, então as coisas que eu falo, eu também experimento, vou lá, adoro ir no motel. E fui lá, sou casada há 18 anos, fui um determinado final de semana, às vezes eu vou no motel com meu marido de domingo de manhã, deixo meu filho, a minha mãe, e aí eu falo, como alguém vai domingo, 7h30 da manhã, eu falo, não, a gente precisa comparecer em algum momento, né? E aí, estamos lá no domingo, no motel de manhã, e meu marido colocando... E eu não sou muito a favor, assim, muito a favor, não gosto muito, não é o que mais aprecio aqueles filmes de pornô de motel. Mas esse dia, porque a gente tem que pagar a língua, né? Estava um filme maravilhoso. Eu falei, meu Deus do céu, né? Uma história bonita mesmo, assim, parece uma Ilha da Fantasia lá, os dois, uma apresentação. Aí eu fiquei interessada, falei, que negócio é bom, né? Então, às vezes, a gente tem um preconceito com algumas coisas, com contos eróticos, né? Às vezes até filme. E tem filme que não precisa ser necessariamente de sacanagem, às vezes é aquele filme romântico. Semana passada eu fui assistir um filme chamado Love em 3D. É um filme meio punk, assim, é muito sexo em 3D. Mas como eu
eu adoro, e eu adoro pênis também, gente. Eu acho lindo mama, eu acho lindo pênis. Eu acho que Deus criou aquilo perfeito, que é o encaixe perfeito, homem e mulher, né? Então, é igual o joguinho, sabe quando a gente... Joguinho para criança, que encaixa, quebra-cabeça? Eu acho aquilo... Mas eu gosto de quebra-cabeça bem grande, assim. Então, e olha, nós temos uma coisa boa, que o canal vaginal é uma das coisas mais complacentes que nós temos. Agasalha tudo, viu, gente? Desde um pequenininho até um gigante. Então, abraça lá. E nós todas aqui, a Karen é físio, eu também sou físio. Antes de eu fazer psicanálise, terapia sexual e tudo mais, a minha primeira formação é fisioterapia. E eu vou passar um exercício para vocês que vocês podem, em qualquer momento, que ajuda para a lubrificação vaginal, paradinho onde nós estamos aqui conversando, falando, eu posso já estar aqui contraindo e relaxando o canal vaginal mesmo. Já estava fazendo isso, você acredita? Então, aí... Eu sempre aproveito os momentos. Aqui a gente faz até telepatia, gente. A gente fala, outra adivinha, né? A gente começa com a yoga, treina a meditação... Não é? Então, e essa coisa de contrair, relaxar, depois vira para a gente começa a ficar o tempo inteiro ali contraindo e relaxando. Porque aí, na hora do ato sexual, se aperta e solta o companheiro. Né? Tem algumas más línguas que falam assim, que o príncipe Charles deixou a Diana, que era linda, né, para ficar com a Camila, porque diz que a Camila, que tá, não sei se está com ele até hoje ou não, mas disse que ela era uma excelente pompoarista. Então, ela entrou lá, né? O príncipe Charles, ela... E o cara nunca mais deixou, né? Então, assim, não há secura vaginal que a gente não dê jeito a gente apertar e soltar lá, né? E porque a gente pensa assim, né? A gente começa a ficar com a musculatura fraca, todas nós, né? Depois de pouco tempo menstruando, a gente já começa a ter, porque é músculo estriado, agora a gente tem braço e perna, musculatura do assoalho pélvico, também a gente vai perdendo a força. E vai também depois perdendo a lubrificação, se não for pelo tratamento do câncer, é pela menopausa e pela vida. E quando a gente contrai e relaxa, a gente vai puxando aquela lubrificação lá de dentro. E aí eu estou lá com a minha musculatura meio fraquinha. Eu fui para essa especialidade de urogineco porque eu tive incontinência urinária, por isso que eu fui atrás de aprender como contrai e relaxa. Mas o homem também vai ficando meio fraco. Aí vem um homem meio desanimadinho lá à noite, muito cansado, estressado, o que for. Ele entra, mas daqui a pouco perde a lubrificação. A lubrificação não. A ereção. A hora que eu abraço, esse homem fala, peraí, né? O que aconteceu? E ele fica mais animado. Né? Claro, daquela tchum. É isso. Então, a hora que vocês estiverem lá com o companheiro de vocês, vocês agarrem o homem de vocês. Todo mundo gosta de falar isso em sexualidade. Agarre seu homem, mas agarre seu homem lá com amor, né? Internamente. Abraça e aperta lá dentro também, né? Que aí vai começar a ter uma lubrificação e aí começa a vir aquela vontade. Eu falo de vez em quando na rádio que a gente tem que mandar uma mensagem lá para o nosso amante, ficante, peguete, marido, o que for, que não tem problema nenhum em ter amante também, desde que faça bem feito, né? E não com a melhor amiga, né? Com camisinha e tudo mais, porque sexólogo é assim, gente, a gente atende a esposa, atende a amante, atende o que pedofiliza, o pedofilizado, a família, porque, né, o bom psicólogo seria aquele que é cego e que vai ouvir e dar assistência para aquele que está precisando naquele momento, que foi indicado, enfim. Mas o que eu quero vir com esses temas totalmente fora da caixa é para falar para vocês que é possível, sim, ter uma vida sexual plena, feliz. O cara foi embora, vai embora 1, vem 10 na fila. Vai com Deus, meu filho. Amém, amém, não amém. deu conta, né? Porque só homem forte, relação boa, mulher forte, que supera câncer. Não está afim, vai arrumar outro muito melhor. E eu acho que as mulheres ficam lindas de lenço, de turbante. A gente aprende a fazer maquiagem, a gente vira uma leoa, uma fera, né? E também, por que não trazer essa mulher assim forte sexualmente, né? Então, é essa questão toda, e eu comecei a falar isso na Anacan para a Tininha, quando a Luciana falei
claro que sim, porque eu quero que vocês sejam mulheres que, além de vencer o câncer, que vocês vençam essa questão da autoestima, que vocês quebrem esse paradigma, né? Porque eu quero cada vez mais ouvir mulheres com câncer, sim, que têm relações boas, que separam, mas que arrumam outro marido, que tenham relações de poliamor, que tenham relações heterossexuais, assexuais, do que for. E aí eu entrei num ponto de assexualidade, que é uma matéria recente que vem vindo, a gente fala, não, é que eu não gosto de sexo. Né? Peraí, tem gente que não gosta de sexo e tem gente que é assexual. Vocês sabiam que existe agora essa outra questão, além de bissexual, heterossexual e homossexual, tem a assexualidade? É aquela pessoa que ela pode ser homoafetiva ou heteroafetiva, só que ela só não tem a relação do ato em si, mas tem um companheiro, uma companheira, que viajam, que moram junto, que dormem, que saem para jantar, né? E que vocês experienciem a sexualidade da forma mais plena e da forma que vocês quiserem, porque câncer nenhum, em nenhum momento, impede a gente de ser mulher, impede a gente de ser humano pleno. Estamos falando hoje para câncer de mama e para mulheres com câncer, ou para câncer metastático, mas tem muito homem que tem câncer de próstata, que precisa dessa fala. Eu atendo bastante disfunção erétil, pós-câncer de próstata, e tem tratamento, sim. Tem uma fisioterapia urológica para esses pacientes. Dá, sim, para recuperar a relação e a ereção e resgatar essa intimidade dessa família e desse casal. É claro que pode, como assim? Eu quero fazer uma pergunta, ou melhor, eu quero falar uma coisa que aconteceu comigo. Eu tinha um namorado e quando eu descobri o diagnóstico de câncer, eu levei 3 meses para falar para ele. E a coragem de falar. Toda vez que eu encontrava com ele, ia falar, não tinha coragem. Com medo dele. E foi o que aconteceu. Quando eu falei para ele, estava uma coisa muito boa, ele estava zen. Na hora que eu falei, o homem sumiu. Ele mudou. E eu fiquei com 3 anos até hoje, não vejo na boca que eu morava. Excelente colocação essa. Assim como esse homem iria embora, eu vou te falar com toda segurança, não só pelo câncer, esse homem iria embora de qualquer outra coisa. Se acontecesse qualquer uma outra questão, imagina se você às vezes está na rua e quebra uma perna e tem qualquer outra história, ou tem um problema com o filho, ou tem problema com família. São homens que não são companheiros. Então foi embora, mudou o telefone, vai com Jesus e abra para o mundo para que venha outro melhor. E não tenha medo de ter beijo na boca, não. Beijo na boca com fé. Eu vou falar uma coisa, falando que eu falo muito dessa coisa de vá com fé. Outro dia eu fui na Rede Gospel, eu falei, vá com Jesus, minha filha. Mas assim, transe. Como assim, transa com Jesus? Ué, qual o problema? Você acha que Jesus está preocupado? Porque tem aí na Rede Vida falando, mas tem uma senhora que falou que eu coloco no crucifixo, coloco um pano. Você acha que Jesus está vendo isso? Deus quer mais que a gente que procrie, não é? Lá na Bíblia fala crescer e multiplicar, desde Gênesis, né? Se não fosse assim, a gente não seria vindo de pai e de mãe, né? Ninguém veio da cegonha. Só complementar. O problema é que ele também já tinha problemas psicológicos em relação ao câncer. Porque quando eu falei para ele, ele falou assim, poxa vida, parece que me persegue. Minha mãe tirou os dois, agora você chega falando isso para mim? Aí que tá, né? Será que não tem uma questão mesmo aí? Vamos trabalhar isso, né? Uma perna, ele só tem uma perna. Então, eu acho que ele estava com medo de perder outra coisa, né? O medo era tão grande, porque a mulher repõe a mama com facilidade. Agora, né, repor o pênis até dá, viu, gente? Mas é mais complicado, né? E a gente tem que fazer isso mesmo e dar risada. Não tem a dó, não. Pois é. Não, existe muito homem que não segura a onda, não,
né, que cai fora, mas eu vou falar, né, tem a Karen também, como fisioterapeuta, tem muito pai que quando nasce uma criança com uma paralisia cerebral, ou o filho tem um problema, primeiro a picar a mula, infelizmente, é o pai. Claro que tem pais extremamente presentes, que são maravilhosos, né? Mas é uma realidade. E a gente pode ver, né? Aí estamos falando agora há pouco da Mara Gabrilli, o namorado que fez com que ela ficasse tetra... Né? Não fez, não, foi um acidente, né? O cara não aconteceu nada e o cara foi embora. Né? Não ficou com ela. Então, é essa a realidade, sim, mas a gente tem que sacudir a poeira e falar, ele poderia, em qualquer momento da vida, com câncer ou sem câncer, se engraçar por outra e me deixar, não está afim de mim. Outro dia veio uma paciente no consultório chorando, que eu amo tanto. Falei, minha filha... Falei, vamos deixar a terapeuta de lado, daqui a pouco a gente volta para a terapia, mas vou falar agora uma coisa que eu tenho idade já para ser quase sua mãe. Tem que amar quem ama a gente. Né? Vamos lá, sacode a poeira, chora bastante lá embaixo do chuveiro. Eu falo que o chuveiro é o lugar ideal para a gente chorar, mas sentar no chão de soluçar. Mas sai do banheiro maquiada, quando der vontade de chorar, regala o olho para não borrar a maquiagem e só chora antes de dormir, que é a hora de borrar a maquiagem de vez. Né? Mas vamos lá, acho que é uma pergunta. Eu estava com problema em julho, no encontro que a gente teve do Por Mais Tempo. Estava com problema do meu marido querer demais e eu nunca. E reclamei muito com as meninas. E eu queria dar a dica que eu resolvi o meu problema. Eba! Agora queremos saber como. Vou contar o milagre. Massageador clitoriano. É incrível! Muito legal, muito legal. Então, ele está falando, todo mundo imagina que, às vezes, vibrador é aquele consolo, como se fosse esse microfone. Não, gente. Hoje em dia, tem muito pequenininho, ele é pequenininho. Tem umas cápsulas, tem uns que encaixam, tem uns em forma de batom. Nós podemos, numa próxima, eu posso trazer um arsenal de coisas para vocês verem, a gente deixar lá fora, né? Tem muita coisa legal, até de pegar com um representante, porque eu não vendo, eu só trago as coisas que eu dou em aula para vocês verem, mas a gente pode pegar até alguma empresa que faça isso e trazer um monte de coisas aí para vocês conhecerem, de ver possibilidades. Tem coisas assim muito delicadas que dá para a gente deixar na cabeceira da cama, guardadinho lá. E eu tenho muitas histórias para contar, é engraçado. Eu tenho um filho de 12 anos, mas meu filho era menor, eu já trabalho com essa área há algum tempo, e eu sou muito de falar sempre a verdade. E aí meu filho um dia viu que tinha um vibrador personal, que é como se fosse um formato de pênis, não é gigante, mas é compridinho, assim. E aí ele falou, mamãe, o que é isso? Eu olhei aquilo, eu devia ter acho que uns 7, 8 anos, um testador de pilha. Porque era um que cabia exatamente uma pilha. Aí ele falou, mas como é que a gente testa a pilha? Pus a pilha dentro, girei. Zzz, é mesmo, né? Aí tá. Testador de pilha, guardei. Aí outro dia eu estava com um problema no controle. Mamãe, cadê aquele seu testador para a gente testar as pilhas? Deixa aqui que a mamãe testa depois as pilhas. Eu fui casada, me casei cedo, com 23 anos, me separei, não fui feliz sexualmente, descobri o câncer de mama, meu Deus, fui no céu, assim, careca, gorda, comecei a me relacionar, tive o melhor sexo da minha vida com o câncer, depois do câncer, e me separei recentemente, não por causa do sexo, nosso sexo era maravilhoso. E recebo cantadas, me convidam para sair, engenheiros, cada um mais gato que o outro. E estou pensando, porque eu acabei de me separar, estou esperando aí 1 mês, 2 meses. E vou curtir, porque a minha vida sexual, depois do câncer, ficou assim, 300% melhor. Que lindo. Mas sabe o que é isso, gente? Coragem. Tipo, muita gente fala, bom, quando eu contei a história lá da Mara, é assim... Tudo que tinha que perder, já perdi. Agora eu vou com tudo. A gente também não precisa esperar perder tudo. Né? Então, é isso, a gente ter coragem, porque a gente também, e eu me incluo nessa, né? Eu falo que eu fui falar em sexo em 4 horários na rádio, e aí é uma coisa para o meu analista. Né? Minha mãe tem horror de falar de sexo. Né? Ela fala baixinho. Né? Imagina, eu falo de sexo assim sempre, para todo mundo, e em qualquer lugar, adoro, gosto de fazer roda terapêutica,
Mas o que acontece, a sexualidade em si, não só o ato sexual, quando a gente estuda a sexualidade humana, a gente estuda o ânima, a energia de estar viva. Né? Então, assim, eu vou falar que todas vocês aqui têm uma sexualidade plena, que é o nome da coluna, porque se nós não tivéssemos um pouquinho dessa sexualidade, nós estaríamos na cama, totalmente deprimido, né? Como a colega falou da depressão. Depressão é aquela que nos faz paralisar. E quando a gente tem um pouquinho dessa sexualidade viva, a gente acorda, ou passa um batom, ou passa um perfume, um desodorante, um turbante, um brinco, né? Uma sandália. Tudo isso é sexualidade. Né? A flor, ela é colorida, ela tem um perfume para que outros venham polonizar. Né? E aí, assim, eu não preciso necessariamente ter um companheiro ou uma companheira, mas eu posso estar aqui praticando, né, a minha sexualidade com vocês. Né? Então, assim, essa questão de eu ser mulher e de eu vir falar de mulher para mulher, essa questão de eu falar de podemos sim ser felizes, podemos sim sentir prazer, podemos sentir dor, mas podemos sentir muito mais prazer, e a escolha é nossa, e é nossa a cada dia, a cada minuto, de eu olhar para o espelho e de falar, não tem outra pessoa como eu no mundo, né? E eu tenho que fazer a diferença em todos os ambientes que eu estiver, até quando eu estiver sozinha comigo. E eu quero deixar o meu contato com vocês, me colocar à disposição, e eu quero, nos próximos encontros, ouvir mais histórias como essas, de coragem, de superação, de prazer, de alegria. E como a doutora Regina falou da dor, eu vou falar que um dos maiores antídotos, já passei bastante dor, é a gente buscar esse prazer onde a gente nem acha que tem mais. E a gente tem esse prazer infinito com a gente. É só a gente deixar o julgamento de lado, porque a Madre Teresa de Calcutá já falava: quem ama não julga, quem fica julgando não tem tempo para amar. Né? Então, vamos parar de julgar a gente mesmo, de julgar o vizinho, e vamos permitir que essa sexualidade se aflore e que vocês possam ser cada vez mais mulheres vitoriosas, guerreiras, felizes, né? E possamos encontrar com mais histórias dessas engraçadas, picantes. E eu estava louca para amarrarem um cabelo aqui, um turbante em mim, mas eu prendi, soltei, depois... né? Depois eu falo, numa outra vez, histórias de peruca. Eu tive já a questão da mama, e como vocês... E aí eu falei que eu tinha um cabelão, eu saí, fui para o mastologista e fui direto comprar uma peruca. Eu comprei uma peruca Chanel, e quando falou de soltar e como que é... Aí eu falei, não, posso não ter nada, né? Mas tenho que ver alguma coisa para colocar. E aí pensei, como é que vai ficar lá? Então, a mulher, o tempo inteiro a gente está pensando nisso, né? No cabelo, num lenço, né? No gel, no batom. E isso é sexualidade, gente. Então, se vocês ainda não chegaram no orgasmo, eu vou pedir a Deus que vocês ganhem esse presente hoje. A Deus mesmo. Eu sou... Não, mas em qualquer lugar dá para ter, gente, orgasmo. Dá para ter orgasmo até tântrico, sem tocar nada, respirando lá na yoga. Ai, vai lá, respire, sente. Dá, gente, dá. Mas tem que ir com fé, viu? E eu sou aquela bem doida de pedra, que eu atendo meus pacientes e eu falo assim, Deus, ajude. Eu peço assim, Deus, ajude a curar meus pacientes, dê prosperidade para eles, que eles tenham bastante orgasmo, que sejam felizes, porque pessoas felizes não enchem o saco de ninguém, né?